Peraí, deixa eu ver desse lado. Aqui? Não, esse aqui é um pouco mais pra frente. Não, a gente não virou fotógrafo, não. Nosso negócio ainda é o desenho. E é exatamente por isso que a gente vai tirar umas fotos. E você vai saber por quê já já. Bom, acho que tá bom, né? Peraí, deixa eu ver. Tá bom, Angela. Bom, dá só uma olhada nessas fotos aqui. Elas retratam os objetos da mesma maneira que eles são vistos pelo olho humano. A fotografia transmite a ideia de 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Pois então, através do desenho também é possível passar essa ideia das 3 dimensões. E para isso a gente tem que lançar mão da perspectiva. Esse jeito especial de representação é o assunto dessa teleaula. Hoje você vai aprender o que é perspectiva isométrica. Vai conhecer os eixos isométricos e as linhas isométricas. E vai ver como se faz o traçado da perspectiva isométrica de um prisma. Para uma desenhista até que não tá mal. O que interessa não é a fotografia, mas a perspectiva. É verdade. E olha aí, todo mundo esperto, porque a nossa teleaula sobre perspectiva está começando. Enquanto você procura o livro, eu já vou explicando o que é perspectiva. Tá bom. Perspectiva é uma forma de representar numa superfície plana objetos que têm 3 dimensões. Ou seja, com ela é possível desenhar esse cubo que tem 3 dimensões nesse papel, que é uma superfície plana, quer dizer, com 2 dimensões. Isso sem perder a ideia de profundidade e relevo. Tá aqui, ó. Existem diferentes tipos de perspectiva. Dá só uma olhada. Tem a perspectiva cônica, a cavaleira e a isométrica. Cada uma mostra o mesmo objeto de um jeito diferente. E é fácil perceber que a perspectiva isométrica é a que dá uma ideia mais próxima do objeto real. Não é à toa que esse tipo de perspectiva se chama perspectiva isométrica. Isométrico, que tem as mesmas dimensões. Perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado. E mais, o traçado da perspectiva isométrica é relativamente simples. É por isso que, nesse curso, você vai estudar a perspectiva isométrica. Não sei não. Será que essa tal de perspectiva isométrica é fácil mesmo? Mas se tá dizendo que é porque é, cara. O problema é que eu sou uma negação em desenho. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo, porque a gente já sabe. Mas para ser um bom profissional mecânico, a gente não precisa ser desenhista, não. Basta saber ler e interpretar o desenho técnico mecânico. Ah, não precisa, é? Então você pode me explicar por que o mestre Silva tá tão entretido aqui com a arte de desenhar? Olha só. E aí, mestre Silva, virou desenhista? Desenhista? Eu? Não, que nada, rapaz. Tô fazendo um esboço aí que é pra mandar pra lá pro pessoal da manutenção. Quer dizer então que pra ser um bom profissional de mecânica como o senhor, tem que saber desenhar? Nada disso. O que eu tô fazendo aqui é um desenho simples. Esse esboço pode ser feito à mão livre mesmo. Mas uma coisa eu te garanto, o esboço é fundamental, é uma mão na roda na hora de passar a ideia de uma peça simples. Ah, quer dizer que isso aqui é uma perspectiva isométrica, tô certo? Esse menino vai longe. É isso mesmo. Agora, uma coisa eu garanto, quanto mais vocês praticarem o traçado da perspectiva isométrica, mais em casa vocês vão estar na hora de ler e interpretar o desenho técnico. Ah, se é para aprender a ler e a interpretar o desenho técnico mecânico, eu tô nessa. Eu também. Por onde é que a gente começa? Bom, vocês sabem que eu não sou professor de desenho, mas eu acho que um bom começo seria nós lembrarmos algumas coisinhas de geometria. Você se lembra por acaso o que são ângulos? Ângulos. Ângulos é comigo mesmo. Ou você quer falar? Não, fala você. Tá bom. Bom, para estudar perspectiva isométrica, é bom lembrar o que é o ângulo e como ele é representado. Mas isso é muito fácil. Dá só uma olhada. Ângulo é a figura geométrica formada por 2 semirretas com a mesma origem. O ponto de origem das 2 semirretas é chamado vértice. As 2 semirretas são os lados.
E a medida do ângulo é dada pela abertura entre os seus lados. Angela, deixa a medida do ângulo comigo. Você sabe como medir um ângulo? É muito fácil. Veja só. Basta dividir uma circunferência em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. Para indicar a medida em graus, é só colocar o número de partes e o símbolo de graus. 10 partes, 10 graus. 45 partes, 45 graus. 90 partes, 90 graus. 180 partes, 180 graus, ou meia volta. E volta completa, ou 360 partes, 360 graus. Depois de lembrar o que é ângulo e de como indicar sua medida, nós vamos falar agora da base do desenho da perspectiva isométrica. Ele está falando dos eixos isométricos. Preste atenção. Eixo isométrico é o nome dado a esse sistema de 3 semirretas que têm o mesmo ponto de origem. E que formam entre si ângulos de 120 graus. Cada uma dessas semirretas é um eixo isométrico. E os eixos isométricos podem ser representados em várias posições. Veja só. As posições podem variar, mas os eixos isométricos sempre formam entre si ângulos de 120 graus. No nosso curso, os eixos vão ser representados nessa posição. Pode anotar aí. O traçado de qualquer perspectiva isométrica sempre parte dos eixos isométricos. Vamos falar das linhas isométricas? Isso. Agora que você já sabe o que é eixo isométrico, você saberia dizer o que é linha isométrica? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Peraí. Linhas isométricas? Ah, eu acho que sei. Linhas isométricas são retas paralelas aos eixos isométricos. É isso. Essa reta, por exemplo, é paralela ao eixo X. Logo, é uma linha isométrica. Essa outra é paralela ao eixo Y e, por isso, também é uma linha isométrica. A mesma coisa acontece quando a reta é paralela ao eixo Z. Trata-se de outra linha isométrica. Agora, depois disso, você consegue dizer quais dessas retas são linhas isométricas? Eu acho que eu consigo. Dá uma olhada. Essas linhas isométricas, elas são essas retas que são paralelas a um dos eixos isométricos, não é mesmo? Dá uma olhada. Essa reta S aqui, ela é uma linha isométrica, porque ela é paralela ao eixo X. Essa reta Q também é uma linha isométrica, já que ela é paralela ao eixo Y. E essa reta P e essa reta R não são paralelas a nenhum dos eixos isométricos. Ou seja, elas são linhas não isométricas? Exatamente. Retas que não são paralelas a nenhum dos eixos são chamadas de linhas não isométricas. Gostei de ver, rapazes. Acho que vocês já estão prontos para o primeiro traçado de perspectiva isométrica. Tudo bem, eu não vejo a hora de começar. Não. Vamos com calma. Antes é melhor a gente ouvir quem entende do riscado. Nós estamos aqui em uma das escolas do Senai, junto ao senhor Luciano Teixeira, que é professor de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Ele vai dar umas dicas pra gente, dicas práticas que vão ajudar você a entender melhor do riscado, quer dizer, do traçado. E aí, Luciano, o que você pode dizer pra gente a respeito do material? O material para desenho, o principal deles é o papel reticulado. Ele é um facilitador da aprendizado. Ele possui já os eixos isométricos impressos, que permitem ao aluno traços firmes e precisos. O lápis é o ideal da série B, que é macio, juntamente com a borracha, que deve possuir as extremidades chanfradas para facilitar o ato de apagar e não ferir as fibras do papel. Também importante é o modelo real. O modelo real permite que se observe a perspectiva e dê mais facilidade para essa interpretação. Podemos, com esse modelo,
utilizar também para comparar as suas medidas de comprimento, largura e altura. Obrigado, seu Luciano. Agora, se você não tem os modelos de plástico do Telecurso 2000, não precisa se descabelar. É só você usar a sua habilidade, a sua imaginação e construir esses modelos com sabão em pedra, madeira, massa de modelar ou qualquer outro material. O importante é você ter o modelo na mão. Para aprender o traçado da perspectiva isométrica, a gente vai começar por um sólido bem simples, o prisma retangular. E para facilitar a sua vida, a gente vai dividir o traçado em 5 fases. Essa divisão ajuda a entender melhor o traçado, mas é lógico que na prática, tudo é feito sem muitas divisões, numa sequência bem natural. E atenção, chegou o grande momento de traçar a perspectiva isométrica do prisma. Primeira fase. A gente deve começar traçando de leve, à mão livre, os eixos isométricos. Depois, tomando como base o modelo real, a gente marca sobre os eixos o comprimento, a largura e a altura do prisma. Adiante, segunda fase. A partir dos pontos de comprimento e altura marcados, a gente traça 2 linhas isométricas que se cruzam. Veja, aí está a face da frente do nosso modelo. Na terceira fase, a gente faz a mesma coisa, só que agora as linhas isométricas devem passar pelas marcas de comprimento e largura. Assim a gente obtém a face superior do modelo. Deixa que eu termino. Quarta fase. Hora de traçar as linhas isométricas a partir dos pontos de largura e altura, determinando dessa maneira a face lateral. E para completar, a quinta fase. A gente apaga os excessos das linhas de construção e os eixos isométricos. E reforça os contornos da figura. Pronto, está prontinha a nossa perspectiva isométrica do prisma. Fácil, fácil, não é mesmo? E fica ainda mais fácil se nós praticarmos. Muito bem, aqui está o material. Nós temos papel reticulado, lápis e borracha macios. Mas peraí, Silvio. Sem o modelo real, fica difícil pra gente desenhar. Tem sim. Uma caixa de fósforo pode muito bem ser usada como modelo de um prisma retangular. Será que não dá pra gente ver de novo como é que se faz? Mas grande ideia, Caio. Não dá mesmo, mestre Silva? É realmente uma grande ideia. Vamos ver de novo como se faz o traçado isométrico do prisma retangular. Não tem jeito. Para aprender o traçado isométrico, é preciso, como esses dois aqui, colocar a mão na massa. É praticando que se aprende. É praticando e relembrando aquilo que se aprendeu. Que tal uma boa revisada? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que a perspectiva é uma forma de representar, num plano, um objeto de 3 dimensões, passando a ideia de profundidade e relevo. Viu que existem diferentes tipos de perspectiva e que nesse curso vamos aprender o traçado da perspectiva isométrica, a perspectiva que mantém as mesmas proporções do objeto representado. Depois de lembrar o que é ângulo e como é feita a sua representação, você ficou sabendo o que são os eixos isométricos e o que são as linhas isométricas. Por último, você viu como traçar a perspectiva isométrica de um prisma retangular. Ah, muito bom. Muito bom para quem está apenas começando. Esses meninos vão longe. Sabe, Caio, onde eu vou descolar uns modelos para a nossa próxima teleaula? Lá na marcenaria do seu Joaquim. Boa ideia! Mas até a próxima teleaula, a bola está com você. Quer dizer, o lápis. É hora de você pegar o seu livro de estudos e praticar fazendo os exercícios. Tchau! Tchau!